Bom dia, pessoal. Hoje vamos trabalhar com uma pele mais iluminada, tá? Uma pele que a gente tem a proposta mais glow. O que seria esse glow? Aquele brilho que você vê, a proposta, como a gente falou, ou fez para Instagram, com a pele de marcação, com a pele bem mais ressaltada em relação a ponto de iluminação e contorno, e a gente deu aquela trabalhada naquele olho muito colorido, com aqueles desenhos e aquelas propostas que se vende para Instagram, tá certo? E aí é vinculada também uma proposta onde você queira meio que passar ou trazer o artístico em evidência para a tua vida profissional como maquiador, beleza? Inicialmente, para deixar essa pele mais glow, com essa iluminação bem mais ressaltada, você pode utilizar. Tem algumas bases iluminadoras, tá? Que elas são mais corporais. Pouco tempo aqui, né? E aí, como é, Elmo? A novidade, que o número continua o mesmo ainda, né? Vigia, Elmo. Desculpa, professor, desculpa. E aí, tem algumas bases iluminadoras que podemos utilizar. Tem o BT Glow da Bruna Tavares, tem a base da Eita, meu Deus, Eudora não, gente. Da Bi Aurora, que é uma base mais iluminadora, tá? Que geralmente as pessoas utilizam muito na região aqui de colo, mas podemos utilizar um pouco no rosto também. Estou utilizando essa que é mais simplesinha, tá? Da Lisance. Ela tem 1, 2 e 3 tons, A, B, C, puxando para o amarelo e trazendo um pouquinho mais para o cobre, tá? Essa transição. Vou estar utilizando essa corzinha aqui, ó. Tipo um certo? bronze? Ela é um pouquinho mais bronze. E aí, o que é que você vai fazer? Minha pele já está feita a questão da preparação. Vou pegar um pincelzinho Dual Fiber e vou fazer a aplicação em todo o meu rosto, tá? E como ela tem uma textura mais brilhante, ela tem desculpa, textura não, uma cobertura um pouquinho mais brilhante, tenta concentrar algumas regiões que você tende a ter essa proposta com essa iluminação, tá? Ó, gosto de trabalhar nessa região aqui de olho, testa, um pouquinho do nariz. Anderson, se eu quiser passar no rosto todo, tem problema? De forma alguma. Lembrando que, como ela já é mais cremosa, ela, na verdade, tem a facilidade de você fazer toda essa aplicação, tá? Vou praticamente concentrar o que eu tenho de produto em região mesmo de pele e iluminação, e automaticamente eu já consigo perceber que se eu aplicar diretamente, como eu estou fazendo aqui na pele, ou eu misturar as bases junto com essa outra essa outra base iluminadora, não tem problema algum, tá? Vai muito de cada profissional. Por quê? Anderson, você específico, tá, gente? Eu já tenho uma base, desculpa, a pele um pouquinho mais oleosa. E aí eu queria também dar essa iluminada, mas eu não queria deixar aquela pele com aspecto de suado. E aí eu aplico sempre ela primeiro e depois venho com a cobertura da minha base mais fluida, mais cremosa. Vou utilizar aqui hoje Vult, tá? Não vou utilizar alta cobertura, porque a pele tem que ficar glow. Se eu botar uma cobertura muito mate, seca, vai tirar essa iluminação que eu tenho. Vou fazer a aplicação normalmente dessa proposta. Como ela é mais líquida, mais cremosa, eu também não tenho dificuldade de utilizar ou de espalhar tanto o meu produto. Utilizando o mesmo kabuki, desculpa, o Dual Fiber, e aí você vem, ó, região um pouquinho aqui de olho. Por que que eu geralmente começo a região de olho, Gabriel? Abaixo do olho. Por causa das linhas de expressão, essas coisas? Isso mesmo, porque marca muito, tá? E aí você tem que ter uma certa cobertura em relação a essas regiões, por quê? Para não deixar tão evidente. Lembra que o iluminador para pele madura, ele na verdade evidencia essas linhas de expressões? Sim, É o que eu sim. não preciso justamente ter abaixo do olho, porque esse olho ainda vai ser trabalhado. Iluminador e o pó compacto.
Dependendo do pó, se você não souber aplicar, ele também, ao invés de disfarçar, ele vai evidenciar as linhas de expressão. Por isso que aqueles pozinhos soltos, ele tem a textura muito fina, para poder você não ter esse tipo de problema em relação à tua maquiagem. É isso aí mesmo, tá? Tá certíssimo. Fiz o meu processo aqui, aplicação da minha base. Minha esponjinha, vou só tirando um pouco desse excesso em relação a essas regiões aqui. Só para não ter tanto acúmulo ou resíduo de produto. Mas eu vejo que a minha pele, ela ainda tem uma iluminação mais ressaltada. Vou trabalhar região de contorno, iluminação como a gente sempre fez. Vou trabalhar com a região aqui de iluminação cremosa, com meu corretivo também mais cremoso, mais fluido, nas regiões abaixo do olho. Cuidado sempre, tá? Trabalhando com proposta de iluminação sobre essa região, nada de colocar muito corretivo pesado. Ele tem que ser um corretivo mais fluido e com uma cobertura média. Anderson, mas eu tenho olheira, quero camuflar. Trabalhe primeiro a camuflagem e depois você vem trabalhando a tua iluminação com esse corretivo mais fluido, porque vai ficar muito produto e automaticamente você vai ter uma marcação muito evidente dessas regiões. Então, não é tão bacana deixar algo muito expressivo, tá? Anderson, Diga. para a cobertura do corretivo, tipo, eu tenho muita olheira, quase que 2 socos na cara. É interessante utilizar corretivo com cor? Você vai ter que neutralizar, dependendo, pode ser o amarelo até o coral ou o vermelho. Por exemplo, falando aqui de barba. Sim. Geralmente, né, barba, a gente utiliza bem mais vermelho, porque a barba, por mais que a gente tire, ela fica com a pigmentação mais azulada, mais esverdeada. E aí você coloca o vermelho, deixa ele pegar um pouquinho, saturar na pele, e aí depois você esfuma, você passa também novamente a questão da tua base de alta cobertura, para poder, na verdade, uniformizar. Por que que tem que ser alta cobertura quando a gente fala de camuflagem? É para literalmente a mancha não ficar visível em função do que a gente coloca de produto. Se você utilizar um produto, digamos, que tem menos cobertura, por mais que a tua camuflagem seja feita, pode ser que ela ainda tenha algum resquício e possa aparecer. Quando é camuflagem, tem que utilizar alta cobertura. Certo? Certo. Você pode utilizar ou laranja, coral ou vermelho. O Anderson não tem o vermelho. Utiliza o batom cremoso sem ser mate. Porque o cremoso é mais fácil a aplicação. Na hora que você bota o mate, ele fica literalmente um negócio vermelhinho ali e para esfumar é mais difícil. Tem alguns que nem esfuma, que pegou, secou. Pronto, Pegou, tá secou. todo. Tem um aqui específico, tá? Eu tô falando, pronto, Tracta, esses aqui. Na hora que você bota, eu inventei uma vez, porque às vezes assim, na linha d'água eu queria colocar algo diferente, né? Eu coloquei aqui o quê? Eu fiz essa linha d'água com esse batom. Pensei que ele passou 2 dias com a minha região de olho rosada. E o pessoal, antes, o que é isso que rosa no teu olho? Eu disse assim, olha, é resíduo de produto, porque eu não vou ficar ficcionando tanto. Eu tirei o excesso. Só que a pigmentação dele seca, além do produto ser mate, seca muito rápido, ele tinha uma proposta muito, muito carregada. E aí, às vezes, para mim, que tem um rinite, essas coisas, não é interessante você ficar coçando muito o olho, né? E aí você também tem que ter pelo menos essas ideias ou a informação da cliente, até para facilitar mesmo sobre alguns probleminhas possíveis que pode acontecer. Por exemplo, cliente às vezes você não perguntou, mas quando você começa a fazer a aplicação de delineadores, aplicação de lápis, ela começa a chorar e automaticamente a tua maquiagem pode ter um problema ou simplesmente falha. E aí o que é que acontece? Você vai perder todo o trabalho porque ela simplesmente estava chorando. Mas aí como você também não perguntou, ela também não falou. E aí é sempre interessante.
Utilizou algum produto nessas regiões de sensibilidade, tenha um pouquinho de paciência e perguntem para cliente. Nunca, tá? Ó, você vai trabalhar, se for um lápis branco, ou se for até mesmo um lápis para olho. Se eu sei que meu lápis para olho ele é preto, automaticamente eu vou pegar, posso raspar um pouquinho, passando e fazer movimento de depósito. Toda vida quando a gente faz isso aqui com o olho, ó, dá uma saltadazinha nessa linha d'água. Isso aí que você precisa trabalhar. Você não precisa ficar fazendo isso aqui, ó, puxando muito, porque automaticamente pela ventilação normal só entra ar e ó, eu já começo a piscar porque eu já tenho muita questão de sensibilidade, meu olho começa a lacrimejar. Então você dá só uma apertadinha aqui na borda, ele meio que salta e você vem com o pincel depositando o produto. Produtos interessantes para você utilizar, por exemplo, tá? Corretivo você pode fazer? Pode. Pega o corretivo. Eu geralmente faço também. Deixa ele secar um pouquinho para vaporizar, deixar ele mais durinho. E aí você vem com a pontinha do pincel só depositando. Anderson, delineador em gel funciona? Também. Deixa lá, como o delineado ele já é mais durinho, você vai pegar a pontinha do pincel e fazer esse depósito também. E aí, com essas opções, nem sempre a gente precisa comprar muita coisa de material, até porque, né, tudo às vezes pode ficar um pouquinho mais complicado de você adquirir em função disso, tá? Jéssica tá entrando. Tu passou o que agora? Antes foi a base bronze e a base normal fluida, aí depois o corretivo. O corretivo agora eu tô fazendo só a região de contorno. Em Certo, pó é o mesmo. corretivo. Qual foi o corretivo que tu usou? Da Vult também, aquele redondinho. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, Certo, ó. mas é o quê? É mais fluido, mais... Ele é mais fluido, ó. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Ó, ele é mais fluido. Oi, Ó, Jéssica, bom dia. Oi. ele tem, ó, ele espalha bem fácil. Ele é bem mais fluido. Ele é mais cremoso, tá? Essa cor específica é uma baunilha, uma corzinha mais clara, bem mais clara. Mas aí tem outras opções de acordo com o tom de pele e a iluminação desejada você pode aplicar. Os que eu estava falando, tá? O Gabriel, eu tenho uma sobrancelha, não. Uma olheira um pouquinho mais ressaltada, que eu tenho, ó, o salmão. Da Que ele é um pouquinho mais rosado, puxado pro rosado. Anderson, quero mais intenso porque minha olheira ela é bem mais marcada. Vai para os vermelhos, pega um pouquinho de batom, aplica e dá uma esfumada, que funciona muito bem, tá? Jéssica, a gente está trabalhando uma pele mais glow, tá? Uma pele com aspecto mais iluminado. Primeiramente, a gente utilizou base iluminadora, que pode ser aquele BT Glow, tá? Da Bruna Tavares, pode ser aquela base da Bia Aurora, tem outras marcas também. Eu utilizei aqui a da Lisance, ela é uma bisnaguinha dessa aqui, tá? Você pode aplicar inicialmente tanto junto com a base, que você vai aplicar naturalmente no seu rosto, ou pode aplicar ela primeiro e depois a base. Eu apliquei antes porque a minha pele já é oleosa. Para não deixar também muito brilho, para tirar aquele aspecto de suado da pele, para não ficar, né? Eu apliquei antes, depois eu vim com a base, depois eu vim com o meu corretivo, região abaixo de olheira, de olho, testa, zona T. E aí eu tô fazendo aqui contorno, tá bom? Ok. Gente, a ideia, não carregar muito em função de pó, certo? Porque a pele ela tem que ficar com um aspecto com um pouco de mais molhadinha, mais brilho. Algumas pessoas gostam de selar, colocar muito produto em pó e depois você aplica muito iluminador. Mas vamos trabalhar com a realidade.
Quando eu tenho uma pele mais glow, que aí a gente, na verdade, pode colocar até uma proposta de red carpet, né? Que é a questão do tapete vermelho. Ela quer uma pele iluminada, mas com um aspecto bem mais natural. Algumas pessoas para Instagram colocam muito iluminador. Aí parece que está saindo literalmente o solzinho. Não é uma crítica, mas só que uma proposta que se vende para Instagram e uma proposta que se vende para o meu público ao qual eu vou realizar os meus atendimentos, tá? Vou trabalhar com bronzer, tá? Ó, ele tem umas partículazinhas de brilho. Na região também, lá do meu contorno, tá certo? E depois eu venho com o meu blush. Ó, da mesma forma, eu gosto de utilizar o bronzer bem próximo aqui à região mesmo de têmporas, porque dá uma amplitude também em relação a meu olhar e dá, literalmente, o visual, tá? Fica mais iluminado, tende a uma sensualidade nesta região. Cuidado com o bronzer, tá, pessoal? Para não confundir ele muito com contorno, porque a gente já fez um contorno para não ficar uma coisa muito marcada, a não ser que a proposta seja essa. Mas até então, a gente já trabalhou esse contorno antes. E você vai, ó, trabalhando nessa região de têmpora e depois eu vou postar a foto no resultado final da nossa proposta de hoje. Daí, você trabalhando essas regiões, vou pegar um pouquinho do blush. O blush também. Por que eu estou utilizando pouco brilho? Porque é uma composição constante desses produtos. Meu blush, ele também tem umas partículas de brilho, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para você não evidenciar. Eu tenho marcas de cicatrizes, né, de acne, e quanto mais brilho eu colocar, mais evidente ele vai ficar devido às expressões, à textura de pele que eu tenho. E aí, ó, você vai colocando aos poucos. Aos poucos. Depois dá uma esfumada. Com o blush, nessa proposta, você pode trabalhar um pouquinho abaixo aqui do queixo, um pouquinho aqui no seu nariz, um pouquinho, tá, gente? E até passar o resíduo que ficar no pincel sobre a testa, tá? Ó. Depois dessa proposta, a gente vai pegar, literalmente agora, uma região de iluminação. Os nossos iluminadores de forma convencional. Vou aplicar com o meu pincel um pouquinho mais fofinho. Eu gosto de aplicar com esse, mas não tem problema nenhum se aplicar com um leque. Pincelzinho leque. Vou. Olha como marcou um pouquinho as cicatrizes que eu tenho sobre acne. Também. Vou passar do outro lado. Ó, desse lado, como eu tenho aqui a janela, ele fica bem mais evidente o brilho. Deixa eu só ver se eu consigo modificar um pouquinho aqui a minha luz. Certo? E aí fazemos a iluminação de forma gradual. Eu gosto de iluminar essa região aqui no início, tá maior, ele vai me dar uma proposta também tão visualmente interessante sobre o efeito de luz. Um pouquinho no queixo. Quem não tem lábio e quer desenhar, é interessante que faça isso, tá? Porque dá essa iluminação e eu consigo
iluminar e essa iluminação ela vai dar até aí, gente, tranquilo? Jéssica, Gabriel. Sim. Vou passar agora um pouquinho do meu pó fininho na região abaixo aqui da minha olheira, tá? Lembrem-se, toda vida que você for trabalhar ativo, ele dá uma secadinha, porque se você botar ele muito molhado, automaticamente você vai ter problema nas linhas de expressões, porque esse produto ele não saturou. Eu estou tirando aqui a marcação que tem sobre essas linhas e eu vou pego a minha esponjinha toda cheiazinha de produto e você vem, deposita pouquinho, tá? Por que pouco? Minha pele não pode ficar tão mate, que ela tem a proposta de ficar mais glow. E aí a minha bruma, ela vai ter essa proposta de tirar esse aspecto mais pesado de pó. Certo? De iluminador, nessa região de iluminação que eu fiz, né, do arco do cupido, se eu quiser tirar um pouquinho do brilho, eu posso aplicar o meu pozinho solto, tá? Utilizo o rosado, que é mais próximo do meu tom e vai me dar a cor ideal sobre a minha iluminação, certo? Depois que eu fiz isso, só vou, porque que eu já coloco e já removo, para ele não ficar tão em destaque, porque a gente vai trabalhar a região de olho com um pouco de iluminação, e aí vocês vão perceber que a técnica de hoje é muito utilizada também para desfile. Muitas pessoas não gostam tanto. É uma técnica mais simples, feito molhado, em estragão. E aí eu vou criar o quê? Com o meu blush, que já tem uma certa cintilância, eu vou criar esse côncavo ou a marcação desse côncavo, certo? Ideia. Vou pegar aqui o meu pincelzinho mais fofinho e vou trabalhar essas regiões aqui, ó. Da forma que... Tirando, tá? Tirando. Mesmo jeito lá do outro lado. Com o produto mais cremoso, ele fica até mais fácil tirar aquelas marcaçõezinhas que ficam na base de olho. Anderson, por que você não aplicou o olho mais molhado? Porque vamos utilizar aqui com essa sombra, criando esse fundo, e após disso, vamos dar um pouquinho mais de profundidade, se quiser. Vamos ver aqui o resultado, como é que fica. E vamos aplicar esse gloss em relação a essa região de pálpebra móvel. Porque a gente quer algo que chame um pouco mais de... Mas com pele, com efeito mais voltado para o glow, mais iluminado, eu consigo trabalhar de uma forma mais fácil, tá? Bom dia, Leidiane, tudo bem? E aí, com o pincelzinho de precisão, vou trabalhar a mesma cor, só utilizei uma, que foi o blush, na linha da água, tá? Mesmo jeito aqui do outro lado.
Quer tomar banho, não, mano? Uhum. Ó, eu já tenho um olho um pouquinho mais marcado. Eu quero dar um pouco mais de profundidade. Você vai pegar, sabe aquele duozinho de sobrancelha? Vou utilizar a região mais escura para fazer esse trabalho. Pode pegar outras cores, tá, gente? Estou pegando aqui só para vocês verem que os produtos, eles podem sim ter uma multifunção e vocês terem esse resultado sem problema algum. Regiãozinha aqui também, ó, linha d'água, com o mesmo pincelzinho que eu apliquei o blush. Do claro para o escuro, você não tem problema, tá? Agora, do escuro para o claro, você vai ter, sim. Se for um olho preto, beleza. Você pode até utilizar para realizar também as transições. Mas se for um olho mais claro, com esse aspecto que a gente está fazendo aqui, não fica tão legal. E aí aqui, ó, vou com o pincel mais fofinho, que eu peguei o primeiro. Vou dar essa profundidade aqui agora, só esfumando. Dúvidas até aí, meninos? Não, Não? não, nenhum. Show. Agora, o que é que a gente vai fazer, tá? A parte que algumas pessoas ou alguns maquiadores não gostam tanto, mas eu acho que a proposta, quando você tem de trabalhar e causar um pouco sobre efeito, ela fica muito bonita, tá? Só procurando aqui onde é que tá a espátula. Um gloss incolor, você pode utilizar ele com cor também. Anderson, eu não tenho, mas eu tenho lip tint. Funciona? Funciona. Utilizou lip tint, você vai utilizar sombras próximo do tom que você tem desse lip tint. Vai funcionar. Lembrando, ele seca um pouquinho mais rápido, deixa aquele brilho, e aí você tem que trabalhar o esfumado um pouquinho mais rápido, sem problema algum. Mas o efeito vai ser praticamente o mesmo, tá? Eu tô fazendo um olho mais simples, em compensação a boca, a gente vai criar uma profundidade. A gente vai deixar esse lábio bem mais evidente. Posso pegar o mesmo pincel, ou posso até pegar mesmo, gente, o pincelzinho linguinha de gato, para fazer a utilização de depósito desse produto, ó. E aí você vem literalmente depositando, deixando esse produto, essa região de olho bem iluminada. Pega mais produto, porque o pincel ele absorve uma quantidade. E aí você vem trabalhando com essa mesma ideia. Toda a minha pálpebra móvel, você vai trabalhar com movimento de depósito. Não precisa esfumar. Por que que não precisa? Você já fez isso com a tua sombra, as duas sombras que você aplicou anteriormente, tá? Ó, aí aqui eu tenho um olho mais brilhoso. E aqui mesmo, gente, eu posso utilizar algum pigmento solto. Anderson, que pigmento solto é esse? Aqueles que geralmente têm partículas de brilho. Pode ser aquelas asinhas de borboleta. Ou se você simplesmente deixar desta forma, não tem problema algum, tá? Porque vai criar um efeito e automaticamente ela vai sentir esse olho pegar mais um pouquinho a questão de produto, mas a proposta é fazer com que essa iluminação, para o efeito de foto, não estoure, digamos assim, no flash. Porque, às vezes, a grande dificuldade é dizer, vai estourar no flash. Não, até porque, como é um brilho mais incolor e eu não tenho resíduo ou partículas de sombra, ele simplesmente vai me dar
a proporção que eu for aplicando e selando se eu quiser. Como eu não quero selar, eu não tenho nenhum tipo de problema em relação a isso. Só que para mostrar os dois, tá, gente? Eu vou fazer um selado com o meu pigmento e outro não, tá bom? Para que vocês vejam as duas propostas, como é que fica, e aí vocês vão executar. Pronto. Fiz a aplicação, não precisa se preocupar, porque ele não tem problema de secagem tão rápida, não vai ter dificuldade em relação a isso. Como eu utilizei tons puxado mais para o rosado, vou pegar o meu pincelzinho fofo que eu apliquei, pego o meu pigmentozinho simples e vou depositar. Não precisa empurrar muito o teu pincel, precisa só deixar um pouquinho ele mais posicionado. Pode concentrar no meio, como eu fiz, ó, ou ir também para as extremidades. Funciona mais ou menos como primer para olho, se for um olho mais simples, sem proporções de recorte ou algo do tipo, funciona. Lembrando que o olho ainda vai dar tipo uma pegadazinha, tá? Ó. Tá vendo? Ficando mais iluminado. E outro sem. Anderson, com esses pigmentos eu posso brincar um pouquinho fazendo essas misturas? Deve. Não se limitem ao básico, tá? Até porque a gente está aqui para fazer com que vocês consigam um resultado bem mais expressivo visualmente falando, tá? Ó, vai pegando bem mesmo essas partículas. Tô centralizando e depois, ó, o resíduo eu tiro para as minhas bordinhas sobre a minha extremidade, tanto do canto interno quanto o externo. Ó. Certo? O outro eu não vou fazer para vocês observarem como é que fica um com e outro sem. Em compensação, teremos aí os nossos delineadores, tá? Quem tá treinando delineador, gente? Eu. Tá dando certo? Marromeno. Dificuldades? Sim. Deixa eu só pegar aqui um pincel. Vou utilizar o líquido e depois eu vou utilizar o em gel, tá? Deixa eu pegar aqui o espelho. Ó, vou trabalhar aqui o meu delineado, ó. Linhazinha d'água. Superior para sobrancelha. Ao reto para o canto interno do olho. Depois é só preencher. Quando você quiser preencher, utilizando esses movimentozinhos de carimbo, depois que está com a linha de definida lá em cima, é até melhor para pegar bem na raiz do cílio, tá? Ó, mais contido. Ah, Anderson, quero uma coisa mais dramática. Puxa mais e vamos lá. Do outro lado, eu vou fazer ele bem mais grosso, tá? Porque ele tá muito simples, só com gloss, para que vocês vejam a diferença também que causa sobre o impacto.
vai trabalhando e preenchendo tudo. Se você tiver aqueles glitters flocado, tá? Funciona muito você utilizar ele, certo? Como eu utilizei um pouquinho aí do meu roxinho, do meu rosa, eu vou utilizar algo mais voltado também para o clássico, um glitter bem mais flocado, tá? Ó, do jeito que tá aqui, você vai pegar um pouquinho e fazer esse depósito. Até porque esse olho, ele já tem a marcação de côncavo, então você não vai ter muito problema. Ó, voltado bem mais para o prata. Tirar a foto e depois eu mando aí para vocês. E no cantinho interno, se eu quiser trabalhar outra cor, ou pego aquele rosinha que eu apliquei desse lado, ou eu pego um voltado também para o dourado, que funciona super também. Vou pegar aqui o rosinha, que eu já estou com ele no caminho, e vou, ó, trabalhar depositando nessa região. Pode, ó, colocar aqui em cima, porque ele vai criar uma base como se fosse uma espécie de esfumado, tá? E aí fica bem mais bonito também. O interessante é você trabalhar de acordo com o que a tua modelo ou cliente ela tem de proposta, utilizando todos os artifícios que você pode causar esse efeito ou esse impacto. Dá uma varridinha só para uniformizar. Base inferior de olho, tá? Para a gente finalizar aqui. Lembra do corretivo com o pincelzinho língua de gato que eu falei anteriormente? Vou estar fazendo aqui agora junto com vocês, para que vocês percebam que dá super certo, tá? Vou pegar aqui o meu corretivo de novo. Pouquinho, só na pontinha mesmo do pincel. Você pode pegar um pincel menorzinho, certo? E aí, ó, você faz aquela linhazinha de borda, aperta um pouquinho. Ó. Um olho bem mais destacado. Do outro lado, eu vou fazer com o preto, tá? Para vocês verem a diferença entre um e outro. Gente, delinear tá aqui. Pegar um pouquinho, tiro o excesso aqui na minha paleta, pego com um pouquinho da pontinha do pincel e vamos trabalhar essa região. Ó. Certo? Tudo que é de pigmento que caiu aqui nessa região, como ela já está selada, gente, é só varrer que sai. Tá? Varre que sai. Teve dificuldade? Não tem problema. Pega um pouquinho de pozinho branco, aplica e aí você varre de novo, tá?
Vou só tirar aqui para a gente finalizar com a boca lá. Ótimo. A aplicação de cílios, você pode utilizar também. Vou colocar até um videozinho para quem tem dúvida para aplicação de cílios. Alguém falou alguma coisa, Gabriel? Não, Não? não. Aplicação de cílios, eu posso dizer, Ah, eu faço rapidez. mas é só treino. Eu acho assim, quando o cílio, eu tinha muita dificuldade no início, tá? Não tem aqueles cíliozinhos de uma basezinha de plástico? De plástico Sim. não, de silicone. Uhum. Elas eram um pouquinho mais complicadas porque você teria literalmente que ficar moldando, né? E como a gente já tem uma certa desenvoltura, por exemplo, nesse mundo junino da vida, são aqueles cílios que são bem baixos, porque a base é mais resistente, mais durinha, e você passou cola, colocou, pronto, já está pronto. Você não tem muito o que esperar ou ficar mexendo no cílio de um lado para o outro. Mas tudo é questão de aplicação mesmo, de facilidade no teu dia a dia. Estou aqui com esse produtinho na minha espátula e vou trabalhar aí. A minha vai ser um roxão, tá? A minha aplicação de batom, certo? Vou pegar um pincel aqui menorzinho para facilitar a vida. Vamos nós. Ó. Pode utilizar a caneta para lábio, para definir antes. Pode utilizar lápis, sem problema algum. Tira sempre o excesso de produto no meio dos lábios. Quando for para trabalhar a região de contorno, de boca, vai só com um pincelzinho de resíduo. Porque aí o traço fica bem mais bonito. Extremidade, cantinho de boca. Sempre, ó, pede para esticar. Não é tão legal ficar com ela com a boca aberta que ela fica meio que tremendo, tá? Então estica um pouquinho assim, ó. E dá super certo. Gente, se por acaso errar o cantinho de boca ou alguma extremidade, passa um pouquinho de corretivo por fora e depois deixa secar e depois refaz o desenho.
Depois a minha aplicação dá só uniformização desse batom no meio. Extremidade já foi. Ó, e temos uma boca bem marcada, tá? Legal. E aí eu tenho uma boca bem mais intensa e ela vai criar uma harmonia. Eu tenho tons de rosado lá em cima avermelhado, em compensação eu puxei um pouquinho mais pro vinho para a boca também não ficar tão baixa, tão simples. E aí eu quis, ó, algo que causasse literalmente esse impacto, ó, desse lado e desse outro. Deixa eu fazer aqui. E cria literalmente essa visualização de uma forma onde você consegue trabalhar um pouquinho alguns aspectos e essa proposta, ela funciona muito e se vende, tá? O interessante é a gente trabalhar com proposta que se venda no mercado para ter principalmente uma aceitação sobre o seu público, sobre o seu cliente e, logicamente, você conseguir aí o seu retorno financeiro, que também é muito importante, né? Anderson. Gente, dúvidas nessas técnicas? Oi. Não. Lá no Diga. salão, eu fiz a gente chama o procedimento de realinhamento conhecido como inteligente. Popularmente como inteligente. Aham. E para me treinar, eu tô levando minhas maquiagens e maquiando as clientes assim que eu termino o procedimento, porque elas se sentem queridas e eu tô treinando técnica, né? Aham. E assim, eu digo até mais. Para ter o efeito, como você trabalha com o cabelo, fica até melhor, porque ela às vezes não querem tirar foto de frente, né? E Elas você já fazendo querem. essa foto de frente, elas já querem. Ajuda muito aí, cria uma outra possibilidade de visualização no seu portfólio. Tem alguns maquiadores, desculpa, alguns cabeleireiros que eles literalmente fazem essa produção porque, além de querer mostrar o trabalho, a cliente ela se sente mais confiante. Uma coisa é você estar com o cabelo legal e tudo, maquiada, pronta, tirar uma foto. Outra coisa é você não estar pronta e ter que tirar uma foto. Um exemplo disso, quando a gente vai tirar a foto aqui, menina, demora, né? Uma ajeita cabelo para um lado, ajeita o cabelo para o outro, não é assim? Da mesma forma, isso vai agregar ao teu trabalho. Vou pegar aqui uma bruma para facilitar, porque ela tem aquele efeito já molhadinho, para você ter esse resultado também e tirar aquela saturação em relação ao quê? Todos os produtos que você fez, a utilização dele. Porque a pele ela tem que estar com brilho, com vício mais natural. Existem brumas, tá? Que tem o pigmentozinho, que é o brilho, e tem umas que não tem. Essa aqui não tem. E tá quase indo, né, também. E aí a gente vai só aplicar. Pode aplicar de forma generosa, tá, pessoal? O interessante é depois que você aplicou a bruma, você não fazer nenhum tipo de expressão e deixar ela secar. Porque se não fizer ou se não deixar essa pele secar direitinho, a expressão que você faz vai marcar. Agora eu quero as dúvidas. Vamos lá, dúvidas? Nenhuma? Jéssica, Lidiana, Diane. Ó, a minha tem. Eu gosto muito. Anderson, eu não tenho a bruma com brilhinho, mas eu quero colocar. Coloca um pigmento super fininho nela e dá uma mexida. É a mesma coisa. Você não precisa ficar comprando muito produto. Você pode meio que fracionar. Eu gosto muito dessas que tem brilho. A gente aprende muito isso. A gente aprende muito isso no cabelo. Não tem uma coisa, substitui. Mas é a realidade, né? E aí, às vezes, assim, o que é que a gente precisa ter para iniciar os trabalhos? O que você tem, eu sempre falo, e eu gosto também, porque eu já ouvi isso. O que você tem de material é o que você precisa para iniciar. Então, você tem as possibilidades e com o tempo, com o seu trabalho, você vai criando o quê?
outras, até porque uma coisa vai chamando a outra, a necessidade vai fazendo a ocasião e você, como profissional, tem que se reinventar. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. E aí, vai ficar como? Como é que você vai ter esse trabalho? Como é que você vai garantir literalmente esse teu retorno? E são coisas que a gente, às vezes, precisa ter uma atenção. Nem sempre eu tenho tudo, mas o que eu tenho dá para realizar um bom trabalho, tá? Ó, falando de expressão, foi o que eu falei nesse instante. Não façam nenhum tipo de expressão, porque senão vai marcar, vai borrar. E aí aqui, como eu já tenho a minha bordinha de olho já mais complicadinha, ela deu uma borradinha. Mas, ó, a questão de pele, certo? Ela tem essa iluminação. Deixa eu só virar um pouquinho aqui mais. Não. Uma iluminação, mas não é nada tão gritante, né? Não é nada tão fora da minha realidade. Pode colocar mais? Pode, dependendo da ousadia a qual a sua modelo ou cliente pode te passar e você vai incrementando essas produções. Certo? Uhum. Então, gente, seria isso, tarefa de casa, essas duas propostas de olho, essa pele bem mais glow, bem mais iluminada, não precisa se tanto carregar de produto. Quando eu falo de produto mate, tá? Porque ela tem essa pegada mais cremosa e aí eu consigo trazer uma naturalidade e super vende nas fotos também, quando é ambiente também mais abertos ou quando é uma festa que geralmente ela pede uma certa elegância. Existem propostas e propostas. Como fizemos muito voltado para uma pele mais mate, mais carregada, estamos trazendo também essas peles com aspecto mais natural, porque tem clientes que gostam mais dessa pegada e é bem mais rápido. Vocês viram que é bem mais fluido o negócio, tende a render um pouquinho mais de tempo para você. Ei, Certo? Anderson, eu acho engraçado quando a cliente diz assim, ah, eu gosto de uma coisa mais simples. Faça um elaborado para você ver. Aí não, já gostei dessa, já mudo de opinião assim. E é isso que você também deve propor. Por isso que é legal você ter Instagram, você ter essas referências. Olha aqui o que eu fiz, tu gostou dessa? Essa, ah não, eu já gostei, eu quero uma igual. E aí você vai também trazendo um pouquinho mais dessa, tirar essa inibição que ela tem e trabalhar um pouquinho mais essa ousadia, porque a maquiagem ela tem esse poder de transformar literalmente as pessoas visualmente por meio de foto. Aí às vezes eu consigo até perceber que uma pessoa maquiada é totalmente diferente quando ela tá sem. E aí o que é que vai Sim, valorizar, o que é que vai certeza. predominar? Eu tenho uma aluna em uma outra turma que é impressionante ela com e sem maquiagem. Quando ela faz a maquiagem, ela gosta realmente de incrementar. Mas quando você vê ela sem, eu acho assim uma diferença incrível. Eu já tinha até comentado, até coloquei uma foto do antes e depois, e ela diz assim, realmente, professor, só consegui mesmo perceber depois de um tempo que eu comecei a trabalhar e ter essa função mesmo de informações sobre curso, mas fica muito visível e ela fica muito bonita. Povo, então a técnica seria essa. Eu vou colocar lá para vocês também no grupo, para que vocês tenham a informação do que precisa ser feito. E seria isso. Qualquer dúvida, eu vou estar sempre disponível para vocês aí. Qualquer coisinha podem falar, tirar dúvida no grupo ou individual, não tem problema algum. Mas é interessante que a dúvida também seja no grupo, porque outras pessoas visualizam e conseguem partilhar a resposta, tá certo? Ok. Seria isso. Até mais, né, Elmo? Apareça, Eduardo Graça. Oi! Olha aí, gente. Adorei o batom, viu? Bem, Né? Bem basiquinho, Bem batom. básico, né? Gente, o que eu acho Gente, mais legal, essa... sabe o que eu Pode acho mais falar. legal? É tipo assim, o Anso pega, posta, né, a foto, fala assim, gente, é muito massa. Aí cada quarta, então cada terça ou cada sábado, é um meio que eu tava falando assim, o Anso só vive no maquiagem, tipo assim, né? Ele 24 horas maquiado, né? É tipo isso, viu? E eu tô fazendo até essa proposta, né? Das maquiagens, como eu falei, das artísticas. É tanto que, como eu tenho uma aula muito cedo, aí eu não tomo café nada, né? Por isso que eu tô fazendo
e quero fazer em alguém, porque, tipo, já pensou sair de monstro no meio da rua para comprar um pão, alguma coisa? Assim, é complicado. Porque teve uma vez que, gente, demorou mesmo, sabe, para sair, para tirar tudo. Aí eu disse assim, não, vou fazer um negócio desse porque eu vou perder o café da manhã, vou para tarde, para o almoço, e o negócio não anda, mas acontece. Ó, uma vez, já finalizou, né? A nossa make Já, de hoje, já. né? Ok, tá? Meninos, já quero dar o meu tchau, tá? Meu beijo de boa semana, tá? Cheiro no coração de vocês.